mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. A paz seja convosco. Amém? Eu estou aqui na minha casa e eu quero transmitir a vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração. Neste momento atípico, neste momento incomum que nós temos passado. Então eu quero transmitir para você algo que Deus colocou em meu coração. Eu quero transmitir uma palavra de incentivo, de encorajamento, de fé, para que você possa avançar, para que você possa caminhar, para que você siga confiante no Senhor, sabendo que Deus ele é poderoso e Ele está acima de toda essa situação e que você não precisa temer, você não precisa temer. Meu irmão, eu sempre digo que Deus está no controle de todas as coisas, sim, mas Deus ele está no controle da nossa vida se a palavra dele estiver controlando a nossa vida. Então eu quero trazer para você a palavra de Deus, para que mediante esta meditação, neste momento incomum que nós temos vivido, que tem assustado as pessoas, você possa seguir firme, você possa caminhar fortalecido, crendo no Senhor, crendo que Deus é poderoso e está acima de todas essas situações. Amém? Eu quero dar o tema esta mensagem, eu quero dar o seguinte tema. Se você está feliz, meu irmão, cante louvores, adore a Deus. Mas se você está em um momento de dificuldade, um momento de opressão, um momento de crise, então você ore, clame a Deus e louve e busque ao Senhor. Amém? Então se você está feliz, louve a Deus, adore ao Senhor. Mas se está num momento de dificuldade, de opressão, num momento que você tem sentido dificuldades bater a sua porta, bater em tua vida, então clame, busque ao Senhor. Eu quero compartilhar um texto com você que está em Juízes, capítulo de número 6. É um texto bem conhecido, está lá em Juízes, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui e depois eu vou estar colocando rapidamente aqui, passando rapidamente aquilo que Deus colocou em meu coração para que eu possa compartilhar com vocês. Amém? Então, Juízes, capítulo de número 6, eu vou estar lendo a partir do verso de número 2. A palavra do Senhor nos diz assim: prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam no monte e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E deixavam Israel sem sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podiam contar, nem a ele, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitada. Algumas traduções aqui diz que Israel empobreceu muito com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos agora para o verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu a quem? A Gideão. E lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Amém? Fecha os teus olhos, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, recantaralá, yamachere cantaralá, bachure me cantas. Meu Deus, coloca agora em oração, coloca também todos esses meus irmãos, Pai, todos esses que estão me assistindo em oração juntamente comigo, unindo as nossas fés, coloco diante do Senhor, meu Pai. Peço que o Senhor me conceda a unção e o poder, Senhor. Me conceda a inspiração nesta palavra para que eu possa transmitir aos irmãos. Meu Pai, que esta palavra seja uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra que venha, Senhor, avançar a tua igreja, levar a tua igreja para cima, meu Pai, levar a tua igreja para frente, levar a tua igreja, meu Pai, a marchar firmemente, confiante
que o Senhor é conosco, Pai, e em o nome de Jesus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu oro agora, Senhor meu Deus, anulando e repreendendo todas as estatísticas maléficas, Senhor, toda a obra do inferno, meu Deus, que se levantou contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro, contra o mundo, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará até a nossa tenda e a nossa casa, Pai. Em o nome de Jesus eu compartilho esta mensagem agora com os meus irmãos. Peço, meu Deus, que o Senhor me ilumine o entendimento. Eu oro por espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor e da tua vontade, meu Pai. Que o Senhor me inspire, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para poder falar da tua palavra, Senhor, levando fé e convicção e certeza aos corações, Pai. Que ela seja como flecha lançada ao alvo, meu Pai. Que ela seja, meu Pai, alcançando os corações, meu Deus, levando fé e fortalecimento, Senhor, e ânimo, em nome de Jesus. Todos aqueles, meu Deus, que estão agora abatidos, Senhor, que estão preocupados, estão amedrontados, estão recolhidos, Senhor, em nome de Jesus, eles vão marchar, vão avançar, Senhor, vão sair desta condição de paralisia, Senhor, e vão caminhar, crendo no Senhor, no teu poder e na palavra do Senhor que será ministrada esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluias. Irmãos, é fato que nós viemos vivendo um tempo atípico, diferente. Eu quero aqui testemunhar algo para a vida dos irmãos. Eu tenho sempre o hábito de ir ao monte e eu comentava com minha esposa que sempre quando eu ia ao monte, eu subia ao monte para orar, eu orava e eu descia e dificilmente eu encontrava algum irmão, alguma pessoa lá no monte orando. Às vezes eu encontrava quando no máximo 2 pessoas orando, buscando, clamando a Deus. Mas, irmãos, nesse tempo agora que nós temos vivido de recolhimento, eu tenho ido ao monte, irmãos, e eu tenho visto algo glorioso. Eu tenho visto, irmãos, que as pessoas elas estão se buscando ao Senhor, se despertando para buscar a Deus, para clamar ao Senhor. Nós vamos estar falando logo à frente um pouco mais sobre isso. Mas eu tenho chegado ao monte e eu tenho encontrado dezenas de pessoas orando, louvando, adorando a Deus, apresentando suas orações, intercedendo pelas suas famílias, intercedendo pela igreja, intercedendo por essa nação, intercedendo para que toda esta praga venha cair por terra em nome de Jesus. E eu tenho me alegrado muito e eu tenho dito para minha esposa: olha, todas as vezes que eu tenho ido ao monte agora, eu tenho encontrado pessoas lá. E glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor por isso. Hoje eu estive no monte em Piratininga, ali já é um monte um pouco mais distante, né? Mas mesmo assim eu fiquei feliz, porque quando eu cheguei lá já estava escuro e já estava escurecendo, já bem penumbra o dia, e tinha um rapaz orando lá, um irmão orando, e eu fiquei feliz com isso. Porque é um monte que, de um tempo para cá, poucas pessoas estavam indo orar durante a semana nesse monte. Eu já estive lá outras vezes e às vezes não deparava com ninguém. E hoje eu estive lá e mesmo assim eu encontrei um rapaz, já meia-noite, mas o rapaz estava lá orando e ele estava saindo na hora que eu cheguei, mas enfim, está acontecendo algo glorioso, meus irmãos. E a nossa posição, o lugar onde nós devemos ficar é na presença do Senhor, e o que nós devemos fazer é aquilo que a palavra do Senhor nos orienta a fazer. E como eu dei o tema nessa mensagem, se você está feliz, cante louvores, adore ao Senhor. Mas se você está em crise ou está batendo a dificuldade às tuas portas, então clame ao Senhor, busque ao Senhor, declarando a palavra de Deus. Irmãos, eu quero comentar aqui um pouco com vocês sobre Israel. Nós vemos aqui nessa passagem que ora eu acabei de ler, que Israel estava numa situação complicada, mas nós estamos falando do Israel de Deus, e nós estamos falando do Deus de Israel. Não era uma outra nação, não era um outro povo. Deus não havia deixado de ser Deus, Deus não era um outro Deus, não. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e o Israel também era o Israel de Deus. Nós vamos ver aqui que eles estavam passando um momento delicado, sendo subjugados pelos seus inimigos.
Israel vinha numa sequência intermitente dessas situações. Nós vimos ali que certa feita Otiniel foi levantado para livrar Israel. Depois nós vemos Eude também livrando Israel. Depois nós vemos Débora, nós vemos Baraque também livrando Israel. E agora chegou aqui essa história que eu quero compartilhar com vocês, a vida de Gideão. Porque este momento, irmãos, eu quero dizer para vocês que se assemelha muito ao momento que nós temos vivido, a esse momento que nós temos passado. Então o que acontecia aqui? Israel, ele preparava a terra, Israel cultivava a terra, Israel plantava a terra, Israel cuidava daquela plantação, regava aquela plantação. Quando a plantação estava dando o tempo de ser feito a colheita, de colher o trigo, de colher os frutos da terra, o que acontecia? Vinham os medianitas, vinham os amalequitas, e juntamente com eles vinha mais uma leva de um povo que a Bíblia fala que é um povo do deserto, que eu não vou entrar em questão aqui, tem também de onde esses povos veio, esses povos vieram, mas eu não vou entrar em questão aqui. Enfim, se reuniam todas essas pessoas, todos esses inimigos contra Israel, e eles subiam numa grandiosa multidão, uma multidão, um número tão grande que a Bíblia diz que não podia se contar. E eles subiam ali com seus cavalos, subiam com seus camelos, e eles iam chegando. E Israel, o que Israel tinha que fazer nessa situação? Israel, ele tinha que se retirar. E a Bíblia é clara em dizer que quando Israel se retirava da presença dos medianitas, da presença dos amalequitas, Israel, eles se escondiam em caverna. Está parecendo com o momento que nós temos vivido hoje, meus irmãos? Os inimigos vinham avançando, vinham chegando, e Israel, eles corriam para dentro das cavernas. E ali eles se escondiam. E ali eles assistiam, de dentro da caverna, do lugar onde eles estavam escondidos, amedrontados, eles assistiam aos inimigos consumirem tudo aquilo que eles haviam plantado, tudo aquilo que eles haviam semeado. Aleluias. Eu quero dizer a você, meu irmão, que neste momento que nós estamos passando agora, tem muitas pessoas que estão em cavernas. Não, irmão Alex, eu não estou em caverna, eu estou dentro do meu lar. Sim, estamos dentro do nosso lar, recolhidos. Mas tem pessoas que elas estão dentro do lar e dentro dos seus lares elas estão escondidas em cavernas. Elas estão escondidas em cavernas do medo, escondidas em cavernas do pavor, escondidas em cavernas do desânimo, escondidas em cavernas da fraqueza, e tem assistido o trabalho das suas mãos, de todo o tempo que eles, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que foram trabalhados para poder edificar algo, eles têm assistido esta praga, este inimigo chamado Covid-19, coronavírus, destruir. Irmãos, tem muitas pessoas, empresários, pessoas do comércio, pessoas que têm seu negócio próprio, que elas estavam vivendo um bom tempo agora, que elas trabalharam durante 1, 2, 3 anos para poderem edificar e fortalecer a sua empresa, para poderem estar com a porta aberta. Quando elas começaram a ter ali uma renda, que elas começaram a firmar, a estar firmada, a ter um fluxo de caixa, a ter uma firmeza financeira, aí começaram ali ver as coisas a prosperar. Chega este momento, chega esta praga, e a pessoa é obrigada a fechar as portas, a baixar a porta e recolher dentro da sua casa. Até aí, meu irmão, ainda vamos considerar, porque muitos passaram por esta situação e estão perdendo o comércio, estão perdendo o que plantou, estão perdendo aquilo que trabalharam para edificar.
Até aí, meu irmão, aconteceu com muitos. Mas agora eu quero, meu irmão, dizer uma palavra para você. Não é porque você está dentro da sua casa, não é porque você está dentro do seu lar, que você não pode abrir a porta da tua empresa, que você não pode trabalhar, que você não pode ir lá continuar edificando aquilo, a boa obra que você começou, que você tem que viver dentro de uma caverna. Não, meu irmão, você tem um Deus. A causa aqui de Israel está sendo subjugada pelos seus inimigos, está no versículo de número 1. A palavra de Deus nos diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Meu irmão, aqui era o pecado que Israel tinha cometido, que estava fazendo com que Israel padecesse diante dos seus inimigos, que fosse subjugado pelos seus inimigos. Deus não havia deixado de ser Deus, não. Israel não havia deixado de ser Israel para Deus, não. Mas por que Israel estava sendo subjugado? Por que Israel estava plantando e não estava colhendo? Já leram? Eu tenho certeza que os irmãos conhecem a história de Ageu. Vê também que a palavra do Senhor nos diz que eles recebiam salário e colocavam num saquetel furado, que eles plantavam e não colhiam, que eles comiam e não se saciavam. Havia uma causa, havia um motivo. Assim como também há uma causa, assim também como há um motivo aqui. Era o pecado que fazia com que este povo fosse subjugado. Era o pecado que fazia com que este povo trabalhasse, plantasse, edificasse, mas não colhia. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, você tem plantado, você tem edificado, você durante anos da sua vida, você dedicou o seu suor, você dedicou o seu empenho, você dedicou as suas forças, você, talvez a sua esposa, ou até mesmo os seus filhos se empenharem trabalhando em algo e de repente aparece um inimigo que vem assolando, uma grande multidão de inimigos que vem assolando o mundo inteiro e faz com que você recue, que você entre para dentro da tua casa e do teu lar, e que ele quer que você assista toda a destruição que ele vem causando. Mas eu quero trazer uma palavra para você. Deus continua sendo Deus. Deus, ele é Deus na sua vida, meu irmão. Quando nós olhamos aqui, você não está em pecado, você não está praticando pecado, você tem a certeza que você está na presença de Deus, que você é um filho de Deus, como a palavra do Senhor nos diz. Mas todos quantos nasceu de Deus foram dado o poder para serem feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Então, irmão, você pode estar dentro do teu lar, dentro da tua casa. Talvez você estava dizendo: mas o que você quer que eu faça, irmão Alex? Eu não posso sair da porta para fora da minha casa, eu não posso fazer nada, porque eu estou impedido de trabalhar, eu estou impedido de ir lá, de colocar as mãos, de continuar a obra que eu iniciei, o trabalho que eu iniciei. Mas você não está impedido de orar, você não está impedido de buscar a Deus, você não está impedido dentro do teu lar de clamar a Deus, porque o que o inimigo quer neste momento, meu irmão, é que fazer com que você entre na caverna. Dentro do teu lar ele quer te pôr na caverna, ele quer te pôr na caverna do medo, ele quer te pôr na caverna da incerteza, ele quer te pôr na caverna do pavor, na caverna do assombro. Deus não te criou para viver em cavernas, meu irmão. Quando Deus fez o primeiro homem, que era Adão, Deus criou todas as coisas perfeitas, plantou um jardim no Éden, do qual dava todas as coisas, e disse: olha, Adão, cultive e cuide desse jardim e tudo você terá. Deus não criou o homem para viver em caverna. Não aceite esta condição que o inimigo quer pôr na sua vida, de que ele veio contra a tua vida, de que ele veio contra a tua casa, que ele veio contra a tua empresa, que ele veio contra a tua família, que ele veio contra o teu emprego e quer fazer você recuar dentro de uma caverna. Não aceite isso, meu irmão, porque Deus não te criou para que você viva na caverna do medo e do pavor. Deus não te formou para isso. Você não nasceu em Cristo Jesus. Você não tem o poder, a autoridade de Deus em sua vida para você viver trancado numa caverna. Lembra de Elias? Deus o encontrou e disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes dentro desta caverna? Elias disse: mataram os teus profetas, derribaram os teus altares e eu fiquei só. Deus disse: não, você não está só, Elias. Você não está sozinho. Meu irmão, eu quero dizer para você: você está dentro da tua casa, mas você não pode aceitar que o inimigo te coloque dentro de uma caverna. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem um pastor,
pastor Rogério, pastor Renato, você tem um corpo de obreiro, você tem uma igreja, você tem Jesus, o nome de Jesus Cristo que tem todo o poder na sua vida. Você tem a oração, você tem a palavra de Deus que é infalível, você tem a palavra de Deus que é poderosa e que nunca falhe. Você nunca vai falhar. Você não pode aceitar que o inimigo te leve numa condição, irmão, porque no tempo de crise você prosperará. Eu declaro uma palavra para a tua vida: em tempo de crise você prosperará. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro para a tua vida. Diga, se levante oração, se levante lendo as palavras do Senhor que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu elevo meus olhos para Deus, porque é do Senhor que vem o meu socorro. Todas essas coisas que estão acontecendo contribuem para o meu bem, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é pela tua igreja, quem será contra a igreja do Senhor? Quem são os midianitas? Quem são os amalequitas? Quem é o Covid-19? Quem é o coronavírus, irmão? Para derrubar, para fracassar, para falir o filho de Deus? Não é nada, não é ninguém, porque o maior está em vós. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo, meu irmão. Se levante em oração, creia em Deus, declare a palavra de Deus, não se amedronte. Não se esconda dentro da caverna. Você pode se levantar dentro do teu lar e fazer a diferença. Creia no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Creia que Deus é poderoso para mudar e reverter esta situação. Meu irmão, eu sou empresário também. Essa situação, ela chegou até nós também, numa proporção menor do que chegou a muitos, mas chegou até nós também. Sabe o que eu vou dizer para você, irmão? Que Deus tem me sustentado, Deus tem sustentado a vida da minha esposa, Deus tem sustentado a minha família, Deus tem sustentado a minha casa. Todos os dias Deus tem enviado clientes. Nós não podemos servir refeição lá no salão, lógico, diminuiu o faturamento, o fluxo de caixa, sim, mas todos os dias Deus tem enviado clientes para comprar marmitex, para levarem para comer em casa, no seu trabalho. Todos os dias Deus tem, o telefone lá da empresa tem tocado e pessoas têm pedido a sua refeição, irmão. Deus não nos desamparou. O inimigo não trancou a minha esposa e eu dentro de uma caverna, não. Nós estamos felizes, nós estamos aqui dentro de casa, nós estamos cantando louvores, estamos cantando e adorando o nome do Senhor. Porque o inimigo não conseguiu nos trancar numa caverna. Em nome de Jesus ele não vai conseguir, porque na crise nós prosperaremos. Então não fique acuado, meu irmão. Deus livrou tantas vezes Israel. Eu estou aqui na história de Israel. Deus livrou tantas vezes e não ficou no passado. Isso serve para você hoje. Ah, irmão, mas você está falando do Velho Testamento. Você está falando que isso daí Deus fez no povo de Israel. Hoje nós somos o Novo Testamento. Hoje nós somos filhos de Deus. Olha, irmão, eu quero te dizer para você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a mesma de Gênesis, Apocalipse e não mudou. Diz na antiga aliança, Deus realizou todas essas coisas. Imagine hoje que você é um filho de Deus. Tem o poder de Deus em sua vida. Porque a palavra de Deus diz que todos quanto recebeu, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Imagine hoje que você vive numa nova aliança superior, muito mais poderosa, com promessas muito maiores para a sua vida. Deus, ele é fiel para cumprir, para realizar na tua vida, muito além daquilo que você pensa, que você sonha, que você deseja, pelo poder de Deus que opera na tua vida, meu irmão. Agora não fique que nem Israel, trancado dentro de caverna, olhando os medianitas, os amalequitas e toda aquela raça do inferno, destruir tudo que eles plantavam, que eles cultivaram durante anos, meu irmão. Não fique nessa situação. Não deixe a situação se agravar. Olha o que diz o versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado ou empobrecido com a presença dos medianitas. Meu irmão, se o inimigo a adversidade, a circunstância difícil está batendo na tua porta, expulsa ela em nome de Jesus, meu irmão. Não fica aí acuado dentro da caverna. Não espera ser tarde demais. Israel aqui esperou, ficou empobrecido, assistindo os inimigos a colherem tudo que eles plantavam, assistindo os inimigos a destruírem tudo que eles plantavam, que eles cultivavam. Não espere ser tarde demais.
mais, meu irmão. Não espere a situação piorar. Não espere não. Busque a Deus agora. Clame ao Senhor agora. Não espere, meu irmão, o teu casamento chegar no final para você poder buscar um conselho matrimonial, para você poder se levantar em oração, para você poder se levantar lendo as promessas que diz respeito a casamento, para você conversar com o seu pastor. Não espere isso não, meu irmão. Se levante agora. Não espere, meu irmão, você tem que ir para um hospital, tomar insulina, ter que tomar medicamento para pressão alta, ter que tomar medicamento para teus rins funcionar direito, ter que tomar medicamento para o teu estômago funcionar direito, ter que tomar medicamento para teu reumatismo sair, ter que tomar medicamento para tua circulação funcionar, para tua cabeça, para você dormir, para você ter paz. Não espera isso não, meu irmão. Levante agora em oração, clame a Deus, declare a palavra de Deus, porque certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si, meu irmão. Não espera isso acontecer não. Não espera o seu filho chegar caído em casa, drogado, bêbado. Não espera isso para você começar a fazer campanha em jejum, em oração e a declarar a palavra de Deus e colocar as mãos sobre a vida do teu filho e profetizar a palavra de Deus na vida dele, meu irmão. Não espera isso não. Já faz já. Não espera acabar o mantimento da tua prateleira, o mantimento do teu lar, da tua casa, meu irmão, para que você possa clamar a Deus e declarar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo de número 128, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, pois o trabalho das tuas mãos comerá, feliz serás e tudo te irá bem. Não espera, meu irmão, a dificuldade bater para você começar a citar o Salmo de número 1, não. Meu irmão, porque nós somos como árvores plantadas à beira do ribeiro, da qual dá o seu fruto, da qual não falha nenhum tempo, mas frutifica em todo tempo. Não espera como Israel, não, irmão, para poder buscar a Deus, para poder clamar a Deus, para poder levantar uma oração para Deus, dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, meu Deus, abre uma porta de emprego para mim, porque agora minha esposa está querendo me deixar, já perdi o respeito dos meus filhos, porque estou desempregado, não consigo mais levar minha esposa para comer uma pizza, não consigo mais comprar nem sequer um leite. Não espera essa situação, meu irmão. Se isso tem batido a tua porta, se o inimigo tem batido a tua porta, responda a ele com fé, responda a ele com confiança, responda a ele com certeza, responda a ele com a palavra de Deus, meu irmão. Você é cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus. Responda com essa autoridade e esse poder que Deus te deu. Responda em nome de Jesus. Responda com a palavra de Deus. Aleluias, glória a Deus por isso, meu irmão. Levante, não aceite o inimigo querer trancar você na caverna do medo, do pavor, da incerteza. Não aceite o inimigo ceifar tudo aquilo que você plantou, que você trabalhou para conquistar. Você vai entregar para o inimigo tudo de mão beijada? Você vai deixar que este momento que vem sobre o mundo te atinja? Meu irmão, você é um filho de Deus, é um servo do Senhor Jesus. Você tem todas as prerrogativas, como eu disse aqui, tem Deus, tem o Espírito Santo, tem Jesus Cristo, tem o nome de Jesus, tem a palavra de Deus, tem a oração, tem os pastores, tem o corpo de obreiro que intercede, tem a igreja que está junto com você, tem todas essas prerrogativas, meu irmão. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Muito maior é o que está em nós do que esse Covid-19. Do que esse coronavírus, do que essa situação que tem amedrontado a tantos e tem lançado um desespero. Não perca a fé, não perca a esperança. Meu irmão, nós temos Deus. Mas que você está falando, irmão, que eu tenho que sair, que eu tenho que nem ligar. Não, irmão, prudência Jesus nos ensinou. Seja prudentes, como a serpente. Jesus ensinou a nós ser prudente. Jesus nos ensinou a ter cuidado com as coisas, a ser vigilantes. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você não aceitar o que o inimigo tem posto no mundo, porque você é um filho de Deus. Nós não estamos na mesma condição que o mundo. Nós não recebemos a mesma paga que o mundo, porque os nossos pecados foram lavados e remidos. Deus disse: meus ouvidos não estão agravados, não estão surdos, nem minha mão encolhida para que eu não possa abençoar. Mas é o pecado que faz separação. Nós não somos do grupo de pecadores. Nós somos do grupo de lavados e remidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Nós recebemos a substituição lá na cruz, para que nós pudéssemos assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus.
Se Jesus não nos substituísse lá na condição de pecado, nós não poderíamos hoje estar com Ele na condição de lavados, remidos e santos e filhos de Deus. Não poderíamos. Não espera, meu irmão, essa situação se agravar. Aí o povo clama ao Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, irmão, Ele ouve a oração do povo. Eu quero deixar aqui um conselho para você, um conselho para mim, um conselho para todos. Meu irmão, que nós venhamos buscar a Deus sempre pelo amor, sempre pela a graça de Deus disponibilizada, a alegria, o amor que Deus derramou em nossos corações, nós venhamos nos achegar a Deus. E não como esse povo de Israel, que se achegou a Deus em oração somente depois que empobreceu, somente depois que entrou numa situação de calamidade, que eles foram se achegar a Deus, buscar a Deus. Não espere, meu irmão, isso acontecer. Chegamos a Deus com os nossos corações alegres e felizes diante do Senhor. Deus, Ele é tão misericordioso que mesmo, desculpa meus irmãos, que mesmo Israel, tendo buscado a Ele, pedindo socorro e ajuda dEle, nessa situação de dificuldade, Deus ainda ouve a oração e Deus ainda envia o socorro. Tem socorro de Deus para a tua vida, meu irmão. Tem socorro de Deus para o teu lar. Tem socorro de Deus disponível aí para você. Há uma graça de Deus disponível aí na tua casa, no teu lar. Há uma unção de Deus disponível aí na tua casa, no teu lar. Acesse essa unção de Deus. Acesse essa graça de Deus. Tome posse disso que Deus disponibilizou para você no teu lar. Tome posse disso. Ô meu irmão, olha a situação que se encontrava este povo de Israel. Nós vamos ver aqui que quando o povo clama a Deus, Deus envia a resposta. Vamos ler aqui o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar era lugar de malhar trigo, irmãos? O que se fazia no lagar? Malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Você vai ver um pouco acima aqui, meu irmão, que quando o povo clama a Deus, Deus envia o profeta, e o profeta diz assim, ó, em poucas palavras: vocês pecaram contra Deus e por isso vocês estão nessa situação. E Deus, ele diz através do profeta: olha, eu vos tirei do Egito, vos tirei da servidão, vos tirei da terra da escravidão, e dei a vitória para vocês sobre todos. Não era essa geração aqui, irmãos, não era a mesma geração, as mesmas pessoas que saíram do Egito, não. Essa aqui era outra geração. Mas por que Deus está dizendo: eu vos tirei do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos tirei da casa da escravidão? Porque, irmão, se Deus não tivesse libertado os seus antepassados, se Deus não tivesse libertado do Egito aqueles que vieram antes deles, eles também teriam nascido sobre um jugo de escravidão, sobre um jugo de servidão. Então Deus lembra ele: olha, eu tirei para que hoje vocês estivessem aqui livres. Mas o que está acontecendo com vocês? Vocês estão sendo subjugados. Mas não é porque eu deixei de ser Deus e nem porque vocês deixaram de ser meu Israel. É porque vocês estão pecando contra mim. Então Deus, em sua infinita graça e misericórdia, envia socorro a este povo. O anjo do Senhor vem e encontra Gideão malhando trigo num lagar. Meu irmão, eu vou falar aqui rapidamente porque eu quero já encerrar. Meu irmão, o trigo, ele não era malhado num lagar, evidentemente. No lagar era feito o processo do vinho. Era para ser pisado as uvas, fazia parte do processo do vinho. O trigo, ele era malhado na eira. A palavra eira significa área. Era uma área grande, com um solo firme, que eles espalhavam um trigo. Vocês já ouviram dizer o termo debulhar o trigo? Malhar o trigo?
Era isso, eles espalhavam o trigo com um solo firme e normalmente ainda, meus irmãos, isso era feito numa colina. Era uma área feita, normalmente, ela era feita numa colina. Eu vou te explicar o porquê que era feito numa colina. Então ali eles malhavam o trigo. E eles usavam para malhar o trigo uma espécie de um mangol. Que ele tinha uma haste de madeira maior e uma haste de madeira menor, prendida uma a outra com a correia. Então eles pegavam a haste maior e debulhavam o trigo com aquela parte, com aquela haste menor, dando a pancada no trigo para soltar os grãos da palha. Quando eles reviravam a palha, por ser na colina, o vento levava a palha deixando os grãos. Mas o que nós vemos aqui é uma situação completamente diferente. É Gideão tendo que fazer um sacrifício maior, meus irmãos. Um sacrifício bem maior. Fazendo algo fora do comum. Porque o inimigo estava subjugando a vida dele. Ele estava tendo que fazer algo fora do comum. Trabalhar contra as coisas naturais, contra o que era normal. Gideão estava trabalhando, fazendo coisas contra o que era normal, o natural. E havia dificuldades, obviamente, em se fazer. Por exemplo, como é que é? O lagar, ele era um tanque, ele tinha paredes, aonde se jogava a uva lá dentro para ser pisada. A semelhança do lagar com a eira, com a eira onde se malhava o trigo, era apenas o piso, que o lagar também era um piso firme. Normalmente ele era construído sobre rocha e tinha um piso muito firme. Então a única semelhança que o lagar tinha com a eira era essa. Mas fora isso, meu irmão, o sacrifício, o esforço, a produção, a produtividade de Gideão era muito menor, sem contar o fato que eles estavam fazendo isso escondido. Por quê? Porque os inimigos estavam subjugando o povo. Gideão tinha que pegar uma porção menor do trigo, Gideão tinha que descer pelas paredes, jogar lá dentro o trigo, dentro daquele tanque, lá dentro daquele tanque malhar o trigo numa porção bem menor, bem reduzida, malhar o trigo ali, depois jogar tudo para fora, a palha dali, para poder reunir os grãos do trigo. Olha a dificuldade. Lembra que eu falei da colina? Que era espontâneo, que eles jogavam a palha, o vento levava e o grão ficava. Olha a situação que Israel estava se metendo, olha a situação que Israel se encontrava, meu irmão. E eu quero dizer, quantas pessoas no dia de hoje, agora eu estou dizendo para você, talvez você vai dizer, não, irmão Alex, mas minha situação não piorou agora no Covid-19, não, no coronavírus. Eu já vinha com as pernas bambas, eu já vinha numa situação ruim, eu já vinha malhando trigo no lagar. Fazia tempo que eu havia trabalhado, fazendo sacrifício, fazendo esforço e produzindo pouco, e não conseguindo receber pelo que eu plantava, pelo que eu tinha ali condições de colher. Eu estava colhendo menos, escondido, fazendo as coisas subjugadas. Talvez você está dizendo isso hoje. Essa situação está identificando com você. Você é a sua empresa, parece que você está trabalhando na contramão, está tudo dando errado, está tudo complicado, e não é a situação agora. O seu emprego também, o seu comércio também vinha nessa situação. Parece que você estava malhando trigo no lagar, o esforço era maior, você tinha que fazer esforço para ir, fazer esforço para vir, e a porção que você colhe do diariamente, do dia a dia, o pão nosso de cada dia era bem menor. Eu quero dizer para você, meu irmão, há um socorro de Deus. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, Deus é na tua família, Deus é na tua boca. Começa a fazer a boa confissão, começa a declarar, olha, até agora eu aceitei, mas a partir de hoje eu não aceito mais. Eu declaro que eu tenho a providência de Deus, eu declaro que eu tenho a prosperidade, eu tenho o poder de Deus, eu tenho o Espírito Santo e a unção de Deus na minha vida. Começa a declarar, Deus é contigo, varão valoroso. Deus vai te tirar desta situação. Deus quer que você estabeleça o teu trigo, que você largue
ele pelo eirado, que você malhe o teu trigo e colha em abundância. Deus quer que você levante para trabalhar e que ele dê um sustento para você e tudo vá bem no teu dia e todas as coisas prosperem e produzam naturalmente. Em nome de Jesus Cristo, esta é a palavra que eu deixo para a tua vida. Eu declaro que na tua empresa tudo deu certo, tudo está bem, tudo está seguro. No teu trabalho tudo deu certo, tudo está bem, tudo está seguro. Na tua casa, na tua família, tudo deu certo, tudo está bem, tudo está seguro. Eu declaro que o teu futuro está garantido por Deus, porque Deus ele já está visitando o teu futuro. Deus ele pode fazer isso e ele está fazendo. Eu declaro isso, creia nisso, declare isso para a tua vida, meu irmão. Declare esta palavra poderosa, faça a boa confissão de Deus na tua vida e você vai ver as coisas começarem a mudar bem diante dos teus olhos. Deus é contigo, varão valoroso. Levante dessa situação. Deus quer tirar você desse lagar. Aí não é lugar de malhar o trigo, não. Vá fazer o que é certo, no lugar certo, na hora certa, e a prosperidade é sobre a tua vida. Levanta dessa situação. Deus é contigo, varão valoroso. Aí você pode dizer assim: ah, mas é Gideão. Gideão, um homem cheio de fé. Gideão, Deus escolheu ele porque era um homem valente, porque ele era cheio do poder de Deus, porque ele era corajoso, ele estava lá mesmo sob ameaça, ele estava malhando um trigo escondido lá no lagar. Vamos ver algumas coisas, fazendo uma análise aqui, falar um pouco mais difícil agora, fazendo uma exegese do texto. Vamos fazer uma análise aqui, vamos ver alguma coisa? Por exemplo, meu irmão, Gideão, ele estava escondido malhando trigo. Por que escondido? Porque ele sentia medo. Versículo de número 11. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Versículo de número 11. Estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então, malhando o trigo escondido. Vamos ver alguma coisa? Desculpa-se diante de Deus da tarefa que Deus manda ele fazer. Versículo 15. Gideão, ele dá desculpa. Eu anotei algumas coisas aqui, meu irmão, e estou passando para você. Aí ele diz: como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele estava malhando um trigo escondido. Ele dá desculpa diante da tarefa que Deus manda ele fazer, duvidando que a mensagem vinda a ele tivesse vinda de Deus, versículo de número 17. Se agora achei, e ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, ele diz para Deus, dai-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Temendo aos homens da cidade, versículo de número 27. Gideão temeu aos homens da cidade. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite, pedindo 2 sinais de confirmação da presença de Deus. Da promessa de Deus, versículos de número 36 ao 40. Gideão agora ele pede 2 sinais. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Olha a graça e a misericórdia de Deus, meu irmão. Gideão aqui provando
pedindo prova, sinais de confirmação da promessa de Deus. Então Gideão, ele era tão perfeito assim. Gideão, ele era exatamente tão perfeito assim, malhando trigo escondido, desculpando-se da tarefa mandada por Deus, duvidando que a mensagem vinda a ele tivesse vindo de Deus, temendo aos homens da cidade, pedindo 2 sinais de confirmação da promessa de Deus. Aleluias. Mas, irmão, Gideão, ele teve medo, ele duvidou, ele pediu um sinal, ele temeu os homens da cidade. Mas algo ele tinha, meu irmão, em seu coração, que agradou a Deus e que você tem na sua vida e que a igreja do Senhor Jesus tem. E eu quero ler com você o versículo de número 12 e 13. Olha só o que diz a respeito de Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. Ai, Senhor meu. O reconhecimento, irmão, o reconhecimento que Deus era Deus. Gideão, quando ele pergunta para Deus aqui, que o anjo diz: o Senhor é contigo, e ele diz: se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio todas essas coisas? Na verdade, ele sabia a resposta, porque Deus já havia enviado o profeta, Deus já havia falado que aquele mal que estava acontecendo é porque eles estavam pecando contra Deus. Mas Gideão, ali ele expressa o que estava no seu coração, aquilo que todo dia, ele malhando o trigo, ele sentia no seu íntimo, no seu coração. E ele dizia: Senhor, o que é feito das tuas maravilhas? O que é feito das tuas grandezas que o Senhor realizou nos meus antepassados? Talvez, meu irmão, você está guardando isso no teu coração. Eu quero dizer essa palavra que o Espírito Santo de Deus tem posto no meu coração agora. Talvez você está com o coração igual Gideão aqui, olha, guardando isso no seu coração e se lamentando. E dizendo assim: mas Deus, o Senhor é Deus na vida do fulano, o Senhor é Deus na vida do Beltrano, o Senhor foi Deus na vida de Cicrano, que eles contam testemunho. Eu vou na igreja e tenho ouvido testemunho que o Senhor age na vida de A, na vida de B, agiu na vida dos meus familiares, mas e a minha vida, Senhor? A tua grandeza, o teu poder, por que não está agindo na minha vida, Senhor? E Deus manda eu te dizer agora, meu irmão, vai na tua força. Saiba que Deus, ele é contigo, meu irmão. Conserta o que precisa ser consertado. Endireita o que precisa ser endireitado. E se levante, meu irmão, porque Deus, ele é contigo. Isso que está no seu coração não vai te levar à vitória. Mas se você tiver uma conversa sincera com Deus e disser: olha, Senhor, o Senhor me perdoe, porque eu estava culpando o Senhor por um erro que é tão somente meu. Me perdoa, Pai, que o precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário desça sobre mim agora, e que eu seja agora perdoado, e eu assumo a minha condição de filho de Deus, e eu livrarei a minha casa, a minha família de ser subjugada e de viver nesta caverna do medo, do pavor e da incerteza. Deus tem vitória para você, meu irmão. Deus tem vitória para a tua família. Deus tem vitória na tua empresa. Deus tem vitória no teu emprego. Deus tem vitória no teu ministério. Deus tem vitória por onde você andar. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, Deus te dará. Deus guardará a tua entrada. Deus guardará a tua saída. Deus, de dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. Deus é contigo. A promessa, as bênçãos do Senhor te acompanham. Tome posse disso. Não aceite viver em caverna. Não aceite viver encolhido com medo. Não aceite, meu irmão, viver aqui com esse sentimento dentro do coração. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, se coloque na posição de filho de Deus e receba as promessas que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe esta nação. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, eu repreendo, Senhor, todas as más estatísticas, tudo aquilo que foi dito, Senhor, as más previsões,
meu Deus, toda a mortandade que voa, toda seta, todo espírito maligno da morte, seja agora repreendido em nome de Jesus Cristo, que caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua igreja, sobre os meus irmãos, a tua bênção, o teu poder. Feliz serão, Senhor, tudo te irá bem, e do trabalho das mãos deles, eles comerão, Senhor. Eu declaro a tua palavra, Pai, poderosa, e o nome de Jesus, para eles operarem milagres, Senhor, porque o Senhor disse: eis que sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou, o Senhor está conosco neste momento, Senhor, esperando, aguardando a nossa reação, Senhor, que nós sejamos, meu Pai, que nós venhamos reagir a esta situação, Pai, que nós vamos ser ativos, Senhor, meu Deus, nessa situação, exercendo o teu poder e a tua autoridade em nossas vidas e a tua palavra. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Pai, operando, Senhor, quem pode impedir, meu Pai? Renova as forças dos teus filhos, e, meu Deus, que a unção do Senhor alcance cada lar, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, irmão Cleverson, irmão Leandro, irmãos do grupo. Eu me sinto honrado por esta oportunidade de estar aqui compartilhando esta palavra de Deus. Eu espero que esta palavra toque os corações de vocês. Deus abençoe grandiosamente a vocês e a toda a tua família, e vamos avançando e vencendo em nome de Jesus. Amém.